Silmar César Miller e os destaques do mercado agrícola. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Vamos lá. Primeiro aí no Up to Date, para não perder a atualização, commodities e mercado financeiro que temos nesta quarta-feira. É a super quarta, né, Tavinho? Hoje, bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil decidem a política de juros, como é que fica daqui para frente. No Brasil, deve haver uma redução de pelo menos 0,5% na taxa básica de juros, a Selic, e nos Estados Unidos a expectativa é de manutenção por enquanto, mas com muita atenção para a sequência que vem depois, com o início da redução da alta taxa de juros americana, que serve para combater a inflação por lá, que não deu trégua ainda. E o mercado fica na expectativa disso, especialmente o mercado financeiro, a expectativa da decisão dos dois bancos centrais. Dólar, no momento, operando com alta, 0,2%, R$ 4,96 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações reagindo positivamente hoje, alta de 0,7%, o índice Bovespa na nossa B3 de São Paulo. Petróleo em queda, em torno de 0,5%, 0,6%, muita oscilação nesse momento, 82 dólares e 90 centavos o barril, do tipo Brent, que é referência para o nosso aqui também. Mercado de commodities agrícolas ontem deu um salto. Ontem foi um dia positivo no fechamento. Tudo subiu nas bolsas internacionais. Quando as coisas acontecem dessa forma, os investidores aproveitam para fazer a chamada realização de lucros. Ou seja, o preço subiu, vão vender um pouco para botar um dinheiro no bolso. E aí o preço volta a cair. É o que está acontecendo hoje para algumas commodities, que é o caso dos grãos, na Bolsa de Chicago, soja que subiu bem ontem, hoje caindo um pouquinho, 0,5%. Milho também, queda de 0,5%, trigo cai mais, 1,4%. Na Bolsa de Nova York caiu o algodão, 0,2%, café arábica subiu ontem, cai um pouquinho hoje, 0,1%. Suco laranja também está com um pequeno desconto hoje, 0,6%. Na contramão está subindo o açúcar, 0,3% nesse momento. E o boi gordo no mercado futuro da B3 aqui em São Paulo volta a cair. 0,8% aqui no contrato mais próximo negociado na nossa B3 de São Paulo, meu caro Otávio. Ok, Silmar. E a previsão aí, a projeção de crescimento do PIB global pelo FMI? Olha, veio acima do que era previsto pelo mesmo FMI na sua última avaliação, que foi lá em outubro. Então, um dado positivo, tendência de crescimento da economia global em 3,1%. Era 2,9% a previsão anterior. Então, um dado positivo, apesar de alguns senões aqui, é puxado especialmente pela melhora da economia chinesa, 4,6%, embora um índice muito abaixo do percentual normal de crescimento dos chineses, que é em torno de 6,5%, isso antes da pandemia. Agora, um crescimento menor, mas de qualquer forma mostra uma melhora em relação à previsão anterior, que é o que interessa nesse momento. Grande destaque para a Índia. A Índia é o grande motor novo do desenvolvimento global hoje, está superando a China em velocidade de crescimento, previsão, e que melhorou inclusive em relação à previsão anterior, de 6,5%. É um excelente índice que os indianos vêm mantendo até nos últimos anos. Crescimento muito acelerado da economia chinesa, já se fala que é a nova China que está surgindo por aí. Brasil com um crescimento melhor do que o estimado aqui pelo pessoal que é ouvido pelo Boletim Focus. O pessoal está vendo aqui uma alta de 1,7% para o PIB desse ano. O FMI previa 1,5% no mês de outubro. Então, uma melhora também para a perspectiva da economia brasileira. Na contramão aqui, aliás, tem os Estados Unidos também com a expectativa positiva, 2,1%. Era 1,5% a previsão anterior, então os americanos retomando o crescimento econômico. O dado negativo é a Europa. Infelizmente, até por conta da guerra na Ucrânia lá, a Europa teve um aumento muito grande de custos, especialmente de energia, e isso deu uma travada no crescimento europeu. A Alemanha está um grande motor da Europa, vai ter um crescimento de apenas 0,5%, abaixo do esperado anteriormente. E a zona do euro como um todo, então são os países mais ricos da Europa, crescimento também menor, 0,9%, previsão anterior a 1,2%. Em suma, a Europa não está indo bem, está vindo. E o resto do mundo buscando uma recuperação aqui com a tendência de crescimento maior. Você falou desses novos números do FMI, com peso muito bom aí para a nova economia chinesa e também para a Índia, né? Um novo motor propulsor aí da economia.
E os técnicos estão dizendo também que o Brasil tem boa parte nesse bom número aí apresentado pelo FMI. Isso por conta daquilo que nós já comentamos bastante no ano passado, que é a nossa política de juros, né? De cortar, aumentar ou diminuir os juros. E nós comentamos muito aqui no ano passado que nós estávamos antecedendo decisões que depois outros países acabaram tomando, como os Estados Unidos, por exemplo. Dissemos, inclusive, várias vezes aqui, poxa, será que agora o mundo adotou o modelo brasileiro da taxa Selic, sobe e desce juros? O FMI está dizendo que nós fizemos a lição de casa direitinho. Sem dúvida nenhuma, já tem sido bastante comentado. O Brasil antecipou o aumento de juros quando a inflação começou a pegar e agora está se antecipando também na redução da nossa taxa de juros antes de outros países. Inclusive em relação aos Estados Unidos, começou tarde com o controle da inflação via juros, teve que correr atrás da máquina, tanto que mantém juros elevados até agora, não começou a redução ainda, e o Brasil, nesse sentido, está bem na frente, já cortando bastante a nossa taxa de juros, com tendência a continuar assim até o final desse ano. Expectativa de terminar o ano em torno de 9%, que já é uma taxa mais civilizada, digamos assim, de um dígito, né, também. Bom, aumento de ICMS, sobe gasolina, gás de cozinha, diesel, é efeito direto, né? Só salva aqui o etanol, que não entra nessa conta por enquanto. Chama atenção e, claro, preocupa esse aumento do diesel aí, né? O impacto desse ICMS no diesel aumenta o preço do óleo diesel exatamente no momento que o pessoal está começando a colheita da safra nova de grãos, que aumenta o consumo de óleo diesel nas colheitadeiras, né? No próprio transporte da mercadoria depois de colhida, via caminhões, transporte rodoviário que é predominante aqui no transporte de grãos aqui no país. Então, a má notícia aqui para os nossos produtores, que já vem sofrendo com clima ruim, preço ruim e agora aumento de custo de combustível ainda para complicar mais as coisas, né, também? Pois é, e como tudo anda de caminhão de um lado para o outro no Brasil, né? E as máquinas que trabalham no campo, na produção, também são movidas a diesel, a gente se lembra do tempo onde o diesel era muito barato no Brasil e era combustível subsidiado justamente por isso. E hoje o diesel chega a ser até mais caro que a gasolina, dependendo do diesel, aí da mistura que tem, que tipo de motor vai mover. Você não tem um diesel, eu estava ouvindo um dono de posto de gasolina amigo outro dia comentando, ele falou: rapaz, está impossível. Antigamente eu tinha uma bomba de diesel. Agora tem que ter 3, 4. Tem o B não sei o quê, tem o A não sei o quê, o X não sei o quê, e eu tenho que ter os 4 combustíveis, porque cada hora para um carro aqui ou um veículo para abastecer com um diesel, um caminhão diferente, né? Então, realmente virou um problema o diesel no Brasil. Depende do ponto de vista, né, também. O fato é que também está acabando o subsídio, né? Que custa para o nosso bolso, aqui nós que pagamos essa conta, né? Então, a política agora de preços mais livres, digamos assim, acabou mudando bastante a estrutura de preço dos combustíveis em geral, né? O petróleo aumentou bastante em relação a anos anteriores, né? Está num patamar bem mais elevado do que aquele que a gente via ali há 20, 30 anos atrás. Então, se mudou totalmente a realidade global dos preços dos combustíveis. E uma política mais liberal agora, em termos de precificação, né? Com menos subsídios, embora com a política ainda de segurar aumento de preço por parte da Petrobras, mas o fato é o seguinte: é uma política de preços liberados agora no Brasil, muito mais próximo da realidade do mercado internacional. Então, isso também contribuiu para essa mudança no perfil do diesel aqui. É o grande combustível que mexe com a economia brasileira como um todo, né? Na medida que o nosso transporte de mercadorias do Brasil ainda é predominantemente rodoviário, infelizmente. Eu ouvi de um amigo mais ou menos da nossa idade, em conversas entre uma taça de vinho e outra, que assim, tudo vai ficar normal quando gerações como as nossas desaparecerem, né? Porque nós temos lembranças de coisas do passado que não estão mais no presente. Assim como as crianças agora e os jovens já operam tudo no online e no celular e etc. e tal, e os de outras gerações às vezes têm algumas dificuldades, sentem dificuldade em mexer, quando desaparecer essa nata de dinossauros aí, essa geração de dinossauros, o mundo vai ficar normal, vai ficar tudo no celular, online, os preços não tem mais subsídios, aí vão achar tudo normal. Interessante essa análise, hein? Mais ou menos isso aí, Davi. Bom, não vai demorar muito. Né? Não vai demorar muito, não, para o mundo ficar normal. O novo normal. Escuta, e a taxa de desemprego aí é a menor desde 2014, mas o emprego informal continua
atrapalhando o Brasil, porque esse não paga imposto, não paga previdência, não arrecada, não faz nada. O emprego informal é o problema, né? Tem a boa e a má notícia. A boa notícia é que o emprego formal, em geral, aqui está caindo, está melhorando, ou seja, a taxa de desemprego está melhorando a cada nova avaliação do IBGE. A taxa de desocupação agora, em dezembro, chegou a 7,4%, na média do ano ficou 7,8%, é a menor desde 2014, 8 anos atrás. Portanto, uma notícia positiva aqui em termos de desemprego no país. O desemprego está caindo de forma consistente. E é um índice já agora mais próximo da normalidade, ou seja, nunca teve muito abaixo disso também aqui no Brasil. Então está perto do chamado normal. 7% é um índice dentro do normal aqui no Brasil. Agora, você chamou bem a atenção aí, e eu chamo a atenção para dois aspectos que sempre me preocupam. Primeiro é a população dos chamados desalentados, aquele pessoal que já está desistindo de procurar emprego, né? Continua um índice elevado, embora tenha caído do ano passado para cá. São 3,5 milhões de brasileiros chamados desalentados, ou seja, não tem jeito, não consigo emprego, fica em casa. E os informais, aqui a notícia ruim desse levantamento divulgado hoje pelo IBGE, cresceu o índice de trabalhadores informais para 39,1%. São 39,5 milhões de brasileiros, não é pouca coisa. E o índice, um ano atrás, era 38,8%, no mesmo trimestre calculado em relação ao ano anterior. Então, estamos aí em 30%, quase 40% de informais também. Isso realmente preocupa. É um pessoal que não tem carteira assinada, ou seja, não tem proteção do INSS, não tem proteção em relação à aposentadoria. Então, isso realmente é muito preocupante dentro desse quadro da desocupação brasileira ou dos empregos aqui no Brasil. Você falou aí de desalentados, empregados, desocupados. Você esqueceu de um outro grupo que tem aí também e que entra na estatística. Os encostados, que vivem de bolsas do governo, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê. E eles não são nem desalentados e nem desocupados. Eles são encostados. Porque eles, depois que ganham os auxílios e as bolsas, eles nunca mais querem voltar para o mercado de trabalho. E eu tenho dó dos filhos, porque olham para os pais. Se o meu pai aprendeu a viver disso aí, para que é que eu vou ficar o dia inteiro, 12 horas em cima de um ônibus, dirigindo no trânsito da cidade de São Paulo, para ganhar R$ 2.500 por mês, se eu posso ficar encostado aqui, sentado, que vem de graça, cai na conta bancária. Esses são os encostados. Também estão nessa estatística. E, infelizmente, isso continua no atual governo, essa política que se acentuou com a questão da pandemia, né? Mas não pode ser permanente, né, Tavinho? É preciso políticas públicas no sentido de reintroduzir esse pessoal no mercado de trabalho e não viver de ajuda oficial para a vida inteira, né? Realmente isso faz mal para a economia e para eles próprios, né? Cria realmente uma família, uma geração de desalentados permanentes, né? E aí eu volto para uma história do passado, onde os programas sociais têm que existir porque a população precisa de ajuda governamental em determinadas situações, mas são coisas temporárias. Então, antigamente, por exemplo, para quem não sabe, você tinha Sudene, tinha Sudã, aí você criava frentes de trabalho, onde a pessoa recebia um X por mês, mas ela tinha que ir lá ajudar a capinar a estrada, limpar a estrada, construir estrada. Tinha um trabalho, uma ocupação que aí sim era remunerada num programa social. Agora, ficar sentado em casa e ser remunerado por um programa social é encostado, literalmente. Não pode ser permanente, né, também. É isso aí. Falou. Deixa eu saber da previsão do tempo aqui daqui a pouquinho, no próximo bloco com a Luísa Cardoso. Eu estou vendo o céu meio cheio de névoas aqui em São Paulo. Não sei se vem chuva cedo, não. Deixei uma roupa pendurada lá no varal. Preciso dar uma ordem lá para mandar recolher, se for chover. Abraço, Silmar. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã.